Esther, quando... Eu vou citar só sobre a Esther hoje, mas ele cita todos ali daquela passagem. A Esther, ela entra para o palácio com um propósito. E aqui que hoje eu estava até almejando essa palavra. Esther, quando entra no palácio, ela não podia, inicialmente, falar que era judia. Ela, Mardoquai, tem tradução que chama Mardoquai, não podia, pediu para ela não falar. Então, naquele momento, era necessário que ela não citasse que ela era judia. Então, por um momento, ela precisou ocultar isso. Mas isso era o propósito para que ela entrasse para o palácio. Então, ela tinha um propósito ali dentro daquele palácio. E tudo que foi feito, toda a graça de Deus, todo o poder de Deus, tudo que Deus agiu, né, que ela foi achada mais bonita, foi um Miss Universo feito ali para decidir sobre ela. E ela foi escolhida porque a palavra diz que, né, que ela é muito bonita e tem um propósito, até na beleza dela existia um propósito do Senhor. Então, nada em vão, tudo tem um propósito na nossa vida, tudo que você tem, tudo que você carrega tem um propósito. E Esther entra no palácio. E aí, quando Esther entra no palácio, acontece o decreto horrível que você conhece. E aí, era necessário, e naquele momento fica muito claro, Esther está no palácio, Esther tem um acesso que ninguém mais tem. Esther está no lugar da onde saiu o decreto. Gente, olha que precioso. Por que Esther estava no palácio? Para que Esther estava no palácio? Foi para que ela foi colocada ali dentro? Como é que a gente pode enxergar o propósito de Deus nesse Miss Universo, né, que foi feito, e ela está ali dentro, e ela está junto com um rei que nem conhece a Deus, né, não era do povo de Deus. O que era aquilo? E o líder dela, sabiamente, faz com que ela participe de tudo e entre ali dentro. E aí, quando acontece isso tudo, que Esther fica sabendo, Mardoqueu manda e diz para ela, né, dá uma direção para ela. Esther, você precisa interceder pelo povo. A resposta de Esther naquele momento, eu achei muito interessante porque mostra que Esther estava o posicionamento que Esther tomou ali por um instante, por um momento. E aí, em Esther 4:12, Mardoqueu responde, dá uma resposta para Esther. E aí ele sacode Esther, ele traz Esther para a realidade, ele dá uma resposta dura para ela, ele dá uma resposta para cortar, para tirar Esther de onde que ela estava, para trazer Esther novamente para o propósito dela, porque Esther, por um segundo, por um momento, Esther dormiu no ponto. Esther deixou que as emoções dela, deixou que os sonhos, deixou que os pensamentos dela fosse maior do que a palavra de Deus, do que o propósito dela. E Esther, por aquele momento, falou, o que será que ela pensou? Porque, assim, existia um decreto para matar os judeus. Você é judia. O decreto é para matar os judeus. Será que ela pensou que Deus colocou ali para poupar a vida dela somente? Ah, Deus me colocou aqui, então, porque Deus quer poupar a minha vida. Eu vou sobreviver aqui, todo mundo vai morrer e eu vou sobreviver. Foi isso? É para me esconder aqui nesse palácio? E aí, Mardoqueu, e aí eu falo, como é bom a gente ter um líder de Deus, como é bom a gente estar na liderança e ter um pastor, ter um líder que enxerga, porque, querido, eu acho que a coisa mais séria que existe é o nosso olhar. A gente consegue dar diagnóstico da vida de qualquer um. Todo mundo. Pode me perguntar aqui, pode te perguntar. Se perguntar o diagnóstico da minha vida, ela vai saber falar muito bem sobre minha vida. Né? Se perguntar o diagnóstico da vida do Lucas, ela vai saber falar. E assim por diante, nós somos assim. Mas quando nosso olhar precisa voltar para nós, o que a gente precisa ver realmente, nós não conseguimos. Isso aqui, eu falo, meu Deus do céu, e eu oro muito por isso. Falo, Senhor, o que eu não estou vendo? Senhor, o que está acontecendo que eu não estou enxergando? O que está errado? Porque eu consigo enxergar de todo mundo, mas eu não consigo ver. A tua palavra diz isso muito claro. Então, o tempo todo nós temos que estar nos investigando. O que falta? O que está aí oculto? O que eu não estou enxergando? E aí, Mardoqueu vem fazer isso com Esther. Aí Mardoqueu fala, no Esther 4:12, fala assim, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará.
Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. E aí ele completa. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Naquele momento, Mardoqueu abre os olhos da Esther e lembra para ela. Por quê, queridos? Eu e você, nós temos sempre a nossa vontade. E a gente só acha que tem a vontade de Deus, só acha que é o diabo agindo, mas a nossa vontade está ali. E qual que é o problema? É porque a missão oculta, ela é uma missão muito próxima da missão que Deus confiou a você. A missão oculta é uma missão que caminha lado a lado com a missão que Deus te deu. E aí, por um deslize, você pode passar para o lado, porque a linha é muito juntinha. E aí, por qualquer vacilo nosso, nós damos um passinho para o lado, você está cumprindo a sua missão e está bonito achando que está cumprindo a missão do Senhor e está falando e está mostrando e está achando assim, ó, estou cumprindo a missão que Deus tem para mim. Estou aqui, ó, estou pregando, estou fazendo, estou realizando, estou fazendo tudo que Deus tem para mim. E mal sabe você que você não está na missão que Deus te deu. Você está cumprindo a sua missão, que é uma missão que está aí paralela no seu coração, que é a missão muito próxima com a missão de Deus. Esther estava no palácio, propósito de Deus. Esther estava ali como rainha, propósito de Deus. Mas Esther não estava ali para o conforto dela. Isso não era propósito de Deus. O propósito de Deus era para que ela trouxesse livramento para o povo naquele tempo. Corria risco? Claro, nós corremos risco. Mas naquele momento Esther vacilou e ela ali ficou muito claro. Naquele momento ficou nítido que ela estava cumprindo então o propósito dela no palácio, que era muito próximo ao propósito de Deus, que era ela estar também no palácio. Então o palácio, ele é um problema sério, porque aí é o propósito do Senhor, eu tenho que estar aqui, mas se eu vacilar, eu vou estar no palácio cumprindo o meu propósito, e não o propósito que o Senhor tem para mim. E aí essa é a maior... Eu acredito que essa é a maior dificuldade, essa é a maior coisa que tem que nos chamar a atenção, essa é a maior alerta que nós temos que ter, porque é tão sutil, são as sutilezas, é tão próximo, mas é tão próximo, é a palha tão cuidadinha com o trigo ali, que é difícil de eu conseguir enxergar que eu estou cumprindo, não é o propósito de Deus na minha vida. O que eu estou fazendo nada mais é do que o meu propósito, do que a missão que eu tenho e não a missão do Senhor para a minha vida. Então, por isso que chamou minha atenção essa passagem. E aí, Apocalipse 3:18 fala: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos para poder enxergar. Eu acho essa passagem fortíssima, porque nós temos que ser o tempo todo... O ouro tem que ser purificado para chegar no ouro. Então, o tempo todo, queridos, nós temos que passar pelo fogo do Senhor, que nos refina, que tira tudo que é... Porque qual que é o desafio? Porque tem coisa que não é pecado. E esse é o problema da missão oculta. Porque a missão oculta, porque o pecado, ele chama muita atenção e você vê claro e está claro. Mas chega uma fase que você está fazendo não é pecado. E aí, eu não estou pecando. Então eu não estou errada. Estou certa, eu não estou pecando. E aí você descansa nisso e nós descansamos nisso. Então é aí que o diabo age. Porque eu não estou pecando, então eu estou certa, eu estou na minha missão. Porque eu estou fora do pecado. Mas tem coisas que não são pecados. Lícito, mas não convém. E por isso que eu falei da sutileza. Porque é lícito, porque está disponível, mas não convém. Por que não convém? Pelo simples fato, muitas vezes, de ocupar um lugar que não era para ocupar no seu coração. Simples fatos de estar preenchendo o que não podia preencher. Do que está fazendo, ou então um simples fato de você se questionar por que eu estou fazendo. Qual é o meu sentimento? Qual é a minha emoção? O que eu estou fazendo isso aqui? Para que eu faço isso aqui?
Sabe, para você, é um questionamento que nós precisamos ter o tempo inteiro. Por quê? Por que de agir? Por que eu estou fazendo isso? Lembrei até da frase de Mateus. O que vale mais? Né? E eu sinto muito isso, assim, o que vale mais para nós? Eu falei que tem coisa que não é pecado, mas me choca muito quando eu vejo, por exemplo, o líder em pecado que vai para o inferno. Ele vai para o inferno e ele sabe que vai para o inferno. Mas ele se envolveu tanto com a missão oculta dele que agora já não importa mais a missão do reino. Porque ele já entrou nessa missão. E agora ele não se importa mais nem com a eternidade. Não importa nem mais que ele não está agradando a Deus. Mas ele está tanto na missão dele que mais importante é ele agradar as pessoas, agradar a situação e permanecer. Não sair do palácio, continuar no palácio, continuar do jeito que ele está. Sendo que ele poderia continuar no palácio, mas na missão de Deus. Mas ele prefere estar no palácio daquela postura errada. Então, é muito comum acontecer isso. E não só no pecado, mas também em posições. É muito comum nós vermos, né, sermos líderes que estamos fazendo coisas importantes, coisas que são de Deus, coisas que são direção do Senhor para a nossa vida, mas que com o foco errado, com a disposição do coração errada, com algo que não é para o Senhor, não é para a glória dele, não é para o reino, para ele, sabe? Não é para glorificar o Senhor. Eu estou fazendo algo que seria para glorificar o Senhor, mas meu coração, a minha intenção não é glorificar o Senhor. E aí tudo mudou, já estou no lugar errado, toda a forma errada. Claro que a gente vai lembrar sempre, assim. E aí tem a primeira carta, que é em Apocalipse. Gente, ela é muito forte. Por que ela é forte? Não sei se vocês lembram dela, a gente vai ler. Apocalipse 2:2. Conheço as suas obras. Olha isso. O seu trabalho árduo. Você trabalha, cara. Você se dedica. Você é bom. Você está trabalhando. E ele fala, eu conheço as obras. Quer dizer o quê? Eu sei que você tem obras. Você tem coisa na sua mão. E são obras, são coisas verdadeiras. E eu sei que você trabalha muito. Você tem um trabalho árduo. E a sua perseverança. Cara, esse cara não está aprovado, então, Deus? Vai. Obras, trabalho e perseverança. Cara, tá na obra, tá cuidando da obra, tá trabalhando e ainda perseverando. O que está desaprovado aqui, Senhor? O que está errado? Né? Sei que você não pode... Olha isso, ele completa. Só sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Parabéns! Uma máquina! Você é o cara! Você tá... Na nossa visão, isso aqui... Vocês não entendem essa carta? Você fala... Deus! Discípulo que todo mundo quer, né? Fechou. Estamos aprovados, então. Aqui, ó. É isso. Somos nós aqui, ó. Pode falar. Estamos parabenizando. Porque ele fala, e descobriu que eles não eram. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Parabéns. Que é isso? Você tá demais. E não tem desfalecido. Gente. É um bispo. É um trispo, é um semideus. Não, eu queria... Por isso que eu tô sendo sarcástica. Mas, porque assim, eu não sei se você já leu com isso, pensando nesse lado. Poxa, isso aqui tá aprovado. Né? Isso aqui tá de parabéns, tá maravilhoso. E não desfaleceu. Cara, você não abriu mão, você continuou, você perseverou. Contra você, aí o problema... acaba, aí fica tudo mal, aí fica tudo feio. E ele fala, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Tudo que você está fazendo, você mudou a missão e não percebeu. Você mudou porque o lado é tão perto. Você não percebeu que a missão que você está cumprindo é a sua missão. É a missão que estava oculta aí. Você começou bem, mas sem perceber, você mudou, deu um passinho para o lado. Eu lembro sempre do Bispo Erasmo falando, né, que o avião, se ele mudar a rota um tiquinho, ele vai chegar num lado totalmente contrário. E é exatamente o que está falando.
Foi um tiquinho que você foi pro lado, cara. Um pouquinho. E você está numa missão que não é a minha missão. Você não percebeu. E aí ele completa, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Você não está em pecado, no sentido de fez coisa errada e está ali. Não, foi só o seu coração que mudou. Foi só as suas intenções que mudaram. Gente, é muito sutil o negócio. É muito sutil. E aí fala, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. E aí ele começa falando, se não se arrepender, virei... E aí vem só o desastre. Então, e é exatamente igual essa carta é a missão oculta. Exatamente igual Esther no palácio é a missão oculta. É exatamente isso que acontece com o trigo. Porque o joio e o trigo, a gente sempre fala, né? O joio e o trigo, a gente já sabe, o joio, apesar de parecer muito, claro, ele é vazio e tal, mas ali, a palha está ali, envolvida ali. E ela começa ali, mas tem uma hora que ela tem que sair daquele lugar. Ela não nasceu para ficar ali. Ela tem que ser tirada. É necessário que a palha saia. Ela não pode continuar com o trigo. Gente, queridos, nós precisamos tirar a palha. Sabe? O Senhor requer de nós que nós possamos permitir sermos debulhados, sermos prensados. Sabe? Tem coisas que acontecem, tem lutas que infelizmente precisam acontecer na nossa vida porque a palha continua ali. E se não tiver uma prensa, ela não sai, ela continua ali juntinho, tirando espaço e tirando a função. Então, tem hora que vem a prensa do Senhor, tem hora que nós precisamos não esperar isso, mas nós mesmos prensar as nossas emoções, pensamentos e sentimentos. Nós precisamos levar cativo, nós precisamos sondar o nosso coração, amém. Nós precisamos o tempo todo. Deixa eu sondar aqui, deixa eu entender. Onde que eu estou aonde? Eu estou cumprindo que missão? Por que eu estou jejuando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo na célula? E sabe qual que é o parâmetro melhor? Como que eu era? Por isso que aqui fala, que é importantíssimo. Qual que é o sentimento que tinha em mim? Como que era? Porque muitas vezes hoje você produz muito mais do que você produzia. Hoje, se olhar para você é muito mais que você era no começo. Poxa, se olhar para você hoje, você faz coisas grandiosas em nome do Senhor. Você tá de parabéns. E aí você precisa. Quando eu gosto da ceia que fala assim, que o homem, você mesmo precisa se examinar. Examine-se a si mesmo. É interessante, porque ali não pede para que outro te examine, para que outro fale com você. Sabe o que é isso? É você colocando a prensa ali. É você prensando para que a palha saia. É você sondando, é você buscando, é você falando, é você com os olhos atentos e direcionados. É se colocando mesmo. É avaliando seus sentimentos, avaliando suas emoções. É falando, que sentimento é esse? Que pensamento é esse que está vindo sobre mim? Que postura que eu estou tendo aqui? O que é isso? Sabe? É você chamar a atenção, é você chamar a sua atenção para o que está acontecendo. Lucas 10, 40, passagem que nós cantamos com Maria. Mas o que eu queria citar sobre essa passagem? O que me chama a atenção de Marta? Marta chega para Jesus achando que ela está arrasando. Marta não chama a atenção de... Marta não vai falar com Jesus achando que ela está errada, gente. Marta não vai falar com Jesus falando assim... Ela vai com a certeza e convicção. Eu estou certa e ela está errada. Jesus, dá uma lição nela porque ela está errada. E eu que estou certa aqui. E naturalmente, então assim, ela olha a situação natural e ela fala, estou certa, ela está super errada e o Senhor tem que chamar a atenção dela. Só que ali é muito interessante e o Senhor deixou para nós
situação para que nós possamos entender também. Marta estava trabalhando, Jesus ia na casa dela, Marta estava intensa ali, cuidando de tudo, preparando tudo, ajustando tudo. Mas Marta, aquele momento mais importante era você entender que aquele momento vai passar. Jesus está do seu lado, Marta. Jesus está ali. Querido, por várias situações, eu falo comigo, Marta, Marta. Eu falo, Marta, o que está acontecendo? Porque por muitos momentos, Jesus está ali. O que importa o resto, Marta? Jesus está aqui. O que vai mudar? Não, Jesus está aqui. Né? Então, assim, Marta tinha convicção e certeza que ela estava certíssima. Se não fosse o Senhor ali, graças a Deus pela sinceridade do coração dela. Porque ao ser sincera, expor aquela situação, quando ela expôs, quando ela se permitiu, e ali o Senhor vem e ensina Marta. E põe uma direção para Marta. Porque se Marta ficasse somente com raivinha do jeito dela, ela nunca entenderia que ela estava na posição errada. Porque senão ela teria convicção e certeza. Estou na missão, estou cumprindo a missão que estou fazendo, estou trabalhando, e essa é a motivação, isso é eu que estou certa. Bom, pensando nisso tudo, então, e aí? Então, o fazer então não é tão importante. Então, o que acontece com fazer? Eu não preciso fazer, porque então se eu estou fazendo, minha motivação está errada, então eu não faço? O que eu tenho que... Como que é a atitude? O que eu preciso fazer? Completem para mim. Corrigir. Melhor que não faça? Corrigir? Arrepender, voltar, ver onde você caiu e voltar às primeiras obras. E voltar, é interessante porque é voltar à prática. Então, ele não está mandando você parar. Ele não está mandando você passar. Não é para... Sabe por quê? Se Marta não estivesse, é o que eu falei, ela estava no lugar certo, na hora certa. E ela teve coração exposto e disponível para ouvir. Esther, exatamente do mesmo jeito. Esther, na mesma hora que Mardoqueu manda mensagem, Esther já fala, vamos jejuar. Pode colocar todo mundo jejuando. Por quê? O coração estava ali, ó. Não era, ela estava cumprindo algo errado, mas tinha coração. E ela não estava enxergando o que estava acontecendo. E aí, assim que foi exposto, opa, deu o passo para o lado. Estou aqui. Na mesma hora, ela foi para o lado e falou, bora jejuar para o motivo certo, bora fazer as coisas, bora, vamos lá, estou aqui, vamos embora para a guerra, vamos embora para a batalha. Então, que eu vejo que é importantíssimo para nós líderes. Porque, gente, isso aqui não tem como mais descrever a gente. Né? Apocalipse, que eu li as cartas, descreve como nunca o que nós fazemos. E o que nós fazemos é preciosíssimo. É preciosíssimo. É poderoso e é necessário. Mas também é perigosíssimo. Se nós não nos avaliarmos o tempo inteiro, se nós não tivermos esse olhar para nós, se nós não conseguirmos nos enxergar, se nós não tivermos essa disposição e coração aberto para sermos tratados por Deus, termos essa disposição de ser tratados. E aí eu vejo tão importante, porque o Senhor aguarda de nós o quê? Coração íntegro. Sabemos disso. O Senhor espera de nós. Né? E a gente vai ver na palavra de Deus isso, a gente vai ver o tempo todo. O Senhor aguarda o nosso coração íntegro, integridade. O Senhor espera de nós. Mas o Senhor também aguarda de nós mãos diligentes. Deus te deu habilidades. Deus deu habilidades para Esther para estar naquele palácio. A função de Esther, não, Esther, Esther, se eu soubesse então que meu coração ia ficar assim, eu nem entrava no palácio. Não, Esther, Deus te deu uma beleza, Deus te deu um porte físico, Deus te deu uma aparência para isso mesmo, exatamente para isso, Esther. Esther, tudo que você tem foi dado pelo Senhor para cumprir a missão que Ele tem para você. Então, Esther, não é para você se ausentar da sua missão, é somente para que você cuide, para que você não cumpra uma missão paralela que não é a missão de Deus para sua vida. Para que você tenha coração para cumprir a missão que Deus tem para você. E a palavra de Deus diz,
em Mateus 24, né, quando diz sobre os trabalhadores, ele fala assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais serviços da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Querido, tem uma bênção, uma glória que nós fazemos. Carregar a arca é precioso. E eu acho lindo esse final que fala assim: feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. 24:45. Glória a Deus, nós precisamos trabalhar mesmo, nós precisamos fazer para o Senhor. Feliz é o servo, né? O Senhor tem prazer em nós, o Senhor se alegra, porque nós não estamos sentados, nós não estamos apáticos, nós não estamos parados, nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando, e eu creio nisso. Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo, né? O Senhor se agrada disso, o Senhor se agrada do nosso trabalho. 1 Coríntios 15:58 fala: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Proveitoso é o nosso trabalho, né? Então, eu creio que Deus te deu habilidades, Deus te deu um coração, tudo que Deus colocou em você para cumprir um propósito, Deus te levanta para esse propósito. Eu creio nisso, e eu creio que a omissão no trabalho é um pecado também. Se nós nos ausentarmos dessa missão, se Esther se ausentasse daquele momento, no palácio, ela estaria também em pecado, porque ela estaria saindo do propósito que Deus deu para ela. E por muitas vezes, querido, é porque você está aqui numa segunda-feira, que você está ouvindo a palavra e tem disposição de mudança. Porque se você nem estivesse, né, por muitas vezes eu vejo que a missão nos guarda tanto, que né, nós fazemos muitas vezes por fazer, mas mesmo com esse coração de fazer por fazer, é nesse momento que o Senhor nos encontra, é nesse momento que o Senhor fala conosco, porque nós estamos com a mão no arado, o Senhor vem e corrige o nosso coração, o Senhor alinha a nossa visão. Então, não é porque devo parar, ou porque faço muito. Não, isso aqui é bênção do Senhor, e por isso Ele vem para me corrigir, para me ensinar e alinhar meu coração de novo no propósito. Estou liderando. Por que eu estou liderando? Por que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? E é isso. Então, essa noite, eu quero muito deixar que nós possamos sondar o nosso coração, sabe? Que nós possamos lembrar do que sentimos, do que fazíamos, por que fazíamos. Né? Você lembra quando você chegou na igreja? Você lembra as primeiras pessoas que chamou para a casa de Deus? Você lembra qual que era a sua disposição, seu coração? Qual que era a atitude que você tinha? E é isso que o Senhor está esperando de você de novo, isso. É isso que o Senhor aguarda de nós. Esse mesmo coração, essa mesma disposição. Querido, o Senhor exige tudo de nós mesmo. O Senhor quer que nós sirvamos todo o coração. O Senhor requer de nós, você vai ver várias vezes na Bíblia falando sobre isso todo, completo, 100%. Né? O Senhor espera de nós completude. Ele não quer nada pela metade. Você vê que assim, estou intenso, estou trabalhando, meu coração ali não está legal. Não, eu quero 100%. Eu quero você 100%. Amém. Nossa, Senhor, mas foi só isso aqui. Só isso aqui é perigoso. Então corrige. Por quê? Porque eu te quero 100%. Amém. Querido, o Senhor quer você 100%. Quer você 100% trabalhando, 100% com o coração no lugar certo. Amém? Intensos, íntegros, com o coração certo, com a motivação certa, e trabalhando, e fazendo a obra. E no meio da obra, eu acho que é precioso, o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai trabalhando em nós, e o Senhor vai nos ensinando em nome de Jesus, amém? Somos moldados pelo Senhor, somos preenchidos por Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos achar na missão certa, que é a missão dEle, com o coração inteiro, né, e disposto. Amém? Amém? Vamos orar aqui junto, então? Senhor, nós, diante da Tua palavra, Deus, Pai, a Tua palavra é viva, Jesus. Senhor, nada é por acaso, eu creio nessa noite, eu creio, Senhor, Pai, que o Senhor quer ministrar o nosso coração, e eu creio, Senhor, que até a eternidade, ou até que o Senhor venha, nós vamos ter o tempo todo, ó Deus, que, Pai, limpar nosso coração,
entender as motivações, entender o que mais importa, Pai, entender, Senhor, quem tem o trono do nosso coração. Senhor, muitas vezes não são os pecados, ó Deus, mas são coisas ilícitas, Senhor, que nós colocamos, Senhor. São coisas importantes, coisas do Teu reino, ó Deus, mas colocamos num lugar que não é para estar, Jesus. Pai, toma o primeiro lugar da nossa vida, Jesus. Toma o primeiro lugar da nossa vida, Senhor. Pai, abre os nossos olhos, nos dê entendimento e clareza, Senhor. Pai, nos dê entendimento. Senhor, eu peço ao Senhor nessa noite, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ó Deus. Que possamos enxergar, Pai, que nada, Senhor, nos tire da missão que o Senhor tem para nós, ó Pai. Deus, tira a trava dos nossos olhos, ó Pai. Tira a trava dos nossos olhos, ó Deus. Pai, muitas vezes pela fraqueza, Senhor, nas emoções, muitas vezes, ó Deus, por sentimentos contrários, nós exercemos liderança, nós exercemos, Senhor, querendo aplausos, nós exercemos, Senhor, querendo mostrar quem somos, queremos, Senhor, mostrar uma performance que, Senhor, não tem nada a ver com o Senhor. Pai, nós queremos dar jeito humano, Senhor, usar as habilidades que o Senhor confiou a nós, ó Deus, para fazermos a Tua obra, mas não para o Senhor, ó Pai, mas por vontade, por ego. Senhor, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, esquadrinha o nosso coração, Deus. Queremos Te agradar, em nome de Jesus.